Rapaziada, não foi o resultado aí que muitos esperavam. E logo após a apresentação individual do Kaique, aí o Jorlan fez excelentes comentários aí, bem pertinentes e respeitosos aí em relação ao shape do Kaique. Mais precisamente, rapaziada, na estrutura da dorsal dele, que isso vai ser um problema aí futuramente para ele na categoria. E mesmo o Kaique aí com tantas qualidades no seu físico que são superiores daí aos demais atletas, ele pode perder posições aí por conta da estrutura da sua dorsal, né, que já vem lá da Men's Physique, segundo Jorlan. Então bora pro vídeo, rapaziada. Já deixa o seu like, inscreva-se no canal que nos ajuda demais e utilize nosso cupom Mundo Maromba lá na Growth para você ganhar descontos, acumular cashback dentro do site e vocês fortalecem o nosso trabalho. Traz muita densidade, muita condição, né, cara? A estética do físico dele é muito bonita. Pele colada, Legal. Top. pele muito colada. É aquela condição que se a gente visse no mar tinha essa condição, hein, Jolan? Cara. Sobrava pra ninguém, hein? Ia ficar ruim pra todo Não, a mundo ali. condição do Kaique, cara, putz, é impressionante, cara. O Kaique que mediu abaixo de 1,85 m, o que deu a ele uma margem de 106,1, ele pesou 104,8. Mesmo peso que eu posso pesar. Então ele tem 1,2 quilos para adicionar. Ele tem 1,2 quilos para adicionar, porém, se ele ganhar coisa de meio centímetro, ele pode pesar 109,8. Mas ele vai poder pesar de novo? Não tem uma, agora não tem Não uma pode medida mais? fixa? Não sei. Não, mas eu não sei se essa medida ficou como medida fixa. Mas ele pode Mas crescer. a única coisa que eu achei estranha é que todas as vezes que eu vi o Kaique pessoalmente, ele era menor que eu. E eu sou da altura de 109,800. Então eu não sei se ele estava fazendo alongamentos e contando com uma altura acima, mas eu acho que a altura dele é essa mesmo. E aí, Jolan? Cara, quesito condicionamento, não tem nem o que dizer. Uma Também. coisa que eu vou falar com muita sinceridade, eu gosto do Kaique demais. Mas é uma coisa que é do próprio físico dele. As escápulas são um pouco mais estreitas. O dorsal não é um dorsal que naturalmente ele tem como expandir mais O desenho, né? o desenho. Então ele vai sofrer um pouco em relação simplesmente só por causa disso. Porque querendo ou não, Classic, vocês sabem, vocês dois, é isso. É essa abertura que vem, que é o que o Sebum trouxe e foi o que, na minha visão, colocou ele acima de todo mundo. Não só a particularidade de cada musculatura em si na pose, mas também esse shape que traz, que vem aquele xizão enorme, que é o que falta pro Kaique. Ele tem um condicionamento incrível, ele tem um trabalho muscular incrível, que é um outro tipo de análise também, que às vezes você vê. Vamos olhar um ombro, tá? Toda a separação, todos os estriamentos, etc. Vamos ver o tríceps. Ele tem tudo isso. Tudo isso. Em toda a parte do corpo. Só que essa estrutura de dorsal é o que vai pecar e vai fazer com que ele fique atrás, às vezes, de atletas pior do que ele. Só por conta disso. É a visão que eu tenho, né? Mas eu queria muito ver ele com um dorsal mais, vindo de baixo, assim. Eu comentei ontem. Falei, cara, por mim o Kaique tinha que morrer fazendo barra livre all day long, entendeu? Para tentar puxar o máximo que ele puder. Até vendo o vídeo do Criso treinando, eu lembrei do próprio Kaique, que ele tem muito romboide, trapézio médio e tudo, mas não vem aquele dorsalzão de baixo, que para o fisiculturismo em geral, acho que independente da categoria, é o que faz o shape. É aquilo que você olha o atleta no sombreado e você fala assim, caraca, é um cara diferente. Tá sinistro, Porra, né? aquele sombra igual o Batman, É o né? próprio campeão, o Aquele Mike, né? sombreadão. Você viu o Mike? Né? Ele não tem a cintura tão fina, mas ele, por ter esse desenho das costas, assim, traz essa impressão de X. Que nenhum desses caras aqui que eu vejo é superior a nível de condicionamento, de trabalho muscular perante ao Kaique. Mas eles conseguem trazer esse aspecto que é um aspecto, cara. É muito sacanagem isso, que é um negócio. Só que esse negócio ele é crucial. Sim. Muito crucial. Porque você vai ver o Josema, mesmo sendo um cara aparentemente meio com a cintura larga, mas ele traz um dorsal que cai Muito, assim. é carne, né? É muito bife. Então ele fica muito impressionante. E trazendo o condicionamento que ele traz, e o jeito dele posar também, que é muito agressivo e chama muito a atenção pro físico dele, acaba colocando ele acima. E aí vem pelo outro lado,
que é a beleza física, é o Huff Diesel voltando com mais volume, com mais detalhe e trazendo todo esse aspecto que para mim hoje é o cara do show. Que o Josema pode ter uma chance de pescar ele ali, mas devido a todo esse aspecto de linha, de trabalho, de beleza, né, de pose, etc., coloca o Huff Diesel na frente. Entendeu? Eu consigo ver o Kaique maior, um trabalho assim excepcional que ele fez, como eu disse, da Men's para Classic, mas acho que para colocar ele do lado dos top Olímpias, ele precisa de um pouco mais de tempo, inclusive para deixar essa linha dele mais aberta, esse X maior. Ele precisa ir pro lado. É o que eu vejo o Kaique hoje, ele precisa ir pro lado. Porque quando olho os vídeos dele, eu acompanhei quase todos os vídeos dele treinando, pô, tô feliz demais com essa ascensão dele, ainda mais na América, todos os canais gringos fazendo vídeo, e ele, pra mim, ele é mais americano do que brasileiro, né? Ele fala português com sotaque do gringo. Então, ele é um cara completo, assim, nesse sentido. Agora, falando dessa questão física, que é um lamento. Mas já era, Isso não é uma coisa que é um erro. Isso é o corpo dele. mas já era o que atrapalhava ele na categoria mente, Já era né? uma coisa que trazia da própria mente. Olha lá, a linha de dorsal. Como é que vem um pouquinho mais de baixo e tudo. O que eu achei, cara. Olha lá, O tá ca- vendo? o- Isso aí. É, Porque isso aí ele para no semi-relaxado, ele para nessa pose principalmente, que vocês têm que preencher bem ali aquele vão, quando coloca a mão na cintura para Mas é um sair. cara que não tem cintura tão fina quanto Não, sim. não tem. Entendeu? A cintura é bem mais fina que a desse cara. Aham. Só que como o dorsal dele é curtinho e o serrátil não é muito agressivo, quando ele coloca a mão na cabeça, fica estreito. Não fica aquele balão que o Sebum ficava, que o Zanca também consegue trazer, Breno também consegue trazer, sacou? A única coisa que eu queria do Kaique desse cara aí era as costas. Era esse aspecto de costas aí, ó, de frente. Peitoral, o ombro, o braço dele é muito Porque o cara detalhado, tá muito bem bonito, né? quadradão, assim, Se bem, tivesse sabe? realmente ali aquela dorsal Mas é impressionante o volume de perna que o Kaique trouxe, né? Não, completamente, da cara. Men's pra Classic, É que é pouco tempo, né, cara? É muito pouco tempo Não, para aqui fazer um eu tô trabalho sendo desse. bem Eu concordo com o que tu tá falando também, eu crucial. entendo isso, mas tem coisas que precisam de muito tempo, Muito né? tempo. Eu estou sendo, até parece ser crítico, que não é só um apontamento, mas estou levando em consideração que o trabalho foi feito num curto espaço de tempo, mas a evolução foi impressionante. O condicionamento é incrível, não tem nem o que falar, sim, né? Só que eu estou falando de uma questão estrutural, que vai, às vezes, além do trabalho, sim. né? Então, é o que eu queria ver no corpo dele, de repente, é uma coisa que ele não vai conseguir trazer nunca. Não depende dele. Não, Não independe depende dele, dele, né? sacou? Não é uma coisa que fala assim, cara, você precisa secar mais. Cara, você precisa aumentar esse, sei lá, essa coxa aí. Não, não é isso. Tô falando de estrutura. Estrutura de desenho muscular. As costas. Então, de repente, por mais que ele treine, bata em cima, ele vai ter uma melhora, mas de repente, será que essa melhora vai ser o suficiente para ele trazer aquele aspecto, entendeu? Que é necessário para a categoria, não para o corpo dele. Para o corpo dele está excelente. Sim. Eu digo para a categoria em si, entendeu? Ô, Jolando, falou das escápulas dele um pouco mais estreitas, mas na minha opinião, o que falta nas costas do Kaique é um pouco mais de definição na borda da dorsal, na parte de baixo da dorsal, sabe? Eu não diria nem definição, Mas diria ele é alto, volume, correr. encher. Eu acho o dorsal muito O alto, dorsal é um pouquinho É mais alto. curto, né? entendeu? Mas falta um pouco do acabamento, do detalhe, entendeu? Que isso eu acredito que é genético. Eu acho que eu também acho que Aí eu é, já acho que conto não desse muda com o treino. fator genético. É a inserção cara baixa nasce das assim. costas, O cara entendeu? nasce desse jeito. A dele sai de Ela sai cima, a daqui, outra. Só vem daqui. Sim. Então é isso, rapaziada. Deixa aqui embaixo nos comentários se faz sentido aí a opinião do Jorlan sobre a estrutura da dorsal do Kaique. E até o próximo vídeo.